Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje minha devocional é no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 2 ao 11. Vamos falar sobre o profeta João Batista, o precursor, de Jesus, e um pouco da sua história. E espero que você que está ouvindo essa mensagem também medite comigo, amém? Vamos ler capítulo 1. Diz assim, versículo 2. Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, a qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alpacas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és o meu filho amado, em que me comprazo. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Aqui vamos falar da legitimidade do ministério de Cristo. O evangelista Marcos inicia o evangelho de Cristo, apresentando várias testemunhas que legitimaram seu ministério. O próprio Marcos foi a primeira testemunha. Depois ele cita o testemunho dos profetas, que no caso aqui é João Batista, bem como o testemunho do Pai e do Espírito Santo. A legitimidade do ministério de Cristo é atestada pelas Escrituras de três formas. Em primeiro lugar, a vinda de Cristo foi prometida pelo próprio Deus. A vinda de Cristo não foi um acidente, mas um apontamento. Jesus chegava, o Antigo Testamento vinha com ele, pois quem não conhece o Antigo Testamento não pode conhecer a Jesus completamente. O Evangelho de Cristo é o cumprimento das Escrituras. Jesus não entrou no mundo por acaso. Sua vinda foi prometida, profetizada e preparada. Jesus foi prometido desde os tempos eternos. Ele foi anunciado no Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Os patriarcas falaram dele. Todos os profetas apontaram para ele. O Antigo Testamento anuncia sua vinda. Nascimento, vida, morte, ressurreição e segunda vinda. O Novo Testamento descreve o seu nascimento, vida, ministério, morte, ressurreição, ascensão e o estabelecimento da sua igreja por meio dos apóstolos cheios do Espírito Santo. Tudo estava escrito e determinado. Jesus está presente em todo o Antigo Testamento. Ele mesmo disse, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Em segundo lugar, a vinda de Cristo foi profetizada por Isaías. O profeta Palaciano, 7 séculos antes de Cristo, anunciou o precursor do Messias, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa é uma citação, irmãos, de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Deus preparou o mundo para essa vinda. O mundo grego, por intermédio da língua grega e da cultura helênica. O mundo romano, por meio da Pax Romana. A abertura de estradas por todo o império, permitindo as viagens missionárias, e o mundo judaico, mantendo viva a profecia e a esperança da chegada do Messias. Em terceiro lugar, a vinda de Cristo foi profetizada por Malaquias. Marcos cita Isaías, mas mencionou em primeiro lugar a profecia dada por Malaquias. Vocês veem no início, tem dizendo assim, eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Embora Marcos faça a citação de 2 profetas, ele menciona apenas Isaías, porque é o mais popular dos dois. Essa profecia foi anunciada 400 anos antes de Cristo. Malaquias foi o último profeta no Antigo Testamento. A geração apóstata do período pós-exílico
questionava a promessa da vinda do Messias. Malaquias diz que o Senhor vai enviar o seu mensageiro, mas quando ele vier, trará juízo para os impenitentes. As palavras mensageiro e voz referem-se a João Batista, o profeta que Deus enviou para preparar o caminho para o seu filho. Agora eu vou falar um pouco aqui, amados e amadas, irmãos, queridos, sobre o legitimado pelo precursor, destacando 3 fatos importantes sobre o precursor do Messias. Em primeiro lugar, a natureza do ministério do precursor. O evangelista Marcos vai destacar 3 fatos. Primeiro, ele vai adiante do Senhor, abrindo o caminho, como um emissário do rei. Ele vai adiante, removendo o lixo, os obstáculos do caminho, tapando os buracos da estrada para a chegada do rei. João Batista era como se fosse um mestre de obras, da construção de estradas espirituais. Nos tempos antigos, antes de um rei visitar qualquer parte do seu reino, um mensageiro era enviado para preparar o caminho. Isso incluía a reparação de estradas, preparação do povo. João Batista preparou o caminho do Senhor ao proclamar a nação ao arrependimento. Sua tarefa era preparar o coração das pessoas para receber o Messias. João Batista é um homem humilde, embora tenha sido proclamado por Jesus como o maior de todos os profetas. Ele se sente indigno de fazer o papel de um escravo, ou seja, desatar as correias das sandálias de Cristo. Ele sabe quem ele é e sabe quem é Jesus. Ele se põe no seu lugar e alegra-se com a exaltação daquele a quem veio preparar o caminho. Ele é como uma telefonista, só abre o caminho para você entrar em contato com a pessoa que deseja falar. Quando essa pessoa entra no cenário, ele sai de cena. João Batista claramente exaltou a Jesus e não a si mesmo. Ele reconheceu a superioridade de Cristo quanto à sua pessoa e quanto à sua missão. Segundo, ele é voz que clama no deserto. João Batista, embora seja da classe sacerdotal, um levita, foi chamado por Deus para ser profeta. Ele não prega no templo, nem nas praças da cidade santa para a elite judaica. Ele prega no deserto da Judéia, as terras ruins, ondulosa, localizada entre as montanhas e o Mar Morto. Ele não é um eco, é uma voz. Ele é boca de Deus. O deserto era lugar onde o povo de Deus nasceu. Foi ali que recebeu a lei e a aliança, presenciou os milagres de Deus e usufruiu a sua direção. João escolheu pregar no deserto por 4 razões: distanciar-se de qualquer distração, chamar a atenção do povo, romper com a hipocrisia dos líderes religiosos, que preferiam o conforto em vez de fazer a obra de Deus e cumprir a profecia de Isaías. A palavra clamar significa clamar com profundo sentimento. João Batista era uma tocha acesa. Ele pregava com paixão, com profundo senso de urgência. Terceiro, ele prepara o caminho do Senhor. O trabalho de João Batista era preparar o caminho para Jesus. O verbo preparar está no imperativo, representando que João está falando como um general aos seus comandados. João Batista faz 4 coisas importantes nessa preparação. Ele aterra os vales. Um vale é uma depressão que separa 2 montes. João Batista veio para unir o que estava separado. Ele veio para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ele nivela os montes. Os montes falam de soberba, incredulidade. Esses montes são obstáculos no caminho. Eles precisam ser removidos pelo arado da palavra de Deus. Ele endireita os caminhos tortos. O caminho torto fala de vida dupla, de ausência de integridade. Deus não se contenta com aparência, com máscaras. João Batista veio chamar a nação a uma volta sincera para Deus, mais do que simplesmente uma expressão vazia de religião. Ele aplana os caminhos escabrosos. Escabroso é tudo aquilo que está fora do lugar. João Batista veio para colocar as coisas certas e exortar as pessoas a acertarem suas vidas com Deus. Segundo lugar, o conteúdo do ministério do precursor, que no caso é João Batista, 2 verdades fundamentais são proclamadas por João Batista. A primeira delas é o batismo de arrependimento. O arrependimento é o portal do evangelho. O arrependimento tem 2 lados: dar as costas ao pecado, voltar-se a face para Deus. O arrependimento implica mudança de comportamento, voltar-se do pecado para Deus. É voltar-se do pecado para Deus. Não há boas notícias do evangelho para aqueles que permanecem em seus pecados. Deus nos salva do pecado e não no pecado. Só aqueles que choram pelos seus pecados, as lágrimas do arrependimento, podem alegrar-se com a dádiva da vida eterna. O batismo não oferece perdão, ele é um sinal visível que revela que a pessoa está arrependida e recebeu o perdão de Deus para os seus pecados. O batismo era acompanhado de confissão de pecados. Confessar é concordar com o veredito de Deus sobre o pecado e expressar o propósito de abandoná-lo para viver para Deus.
Aleluia, glória a Deus. O filho pródigo disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Davi disse: O meu pecado está sempre diante de mim. O pecado deve ser confessado àqueles a quem ofendemos. É necessário eliminar as barreiras humanas antes que caiam as barreiras que nos separam de Deus. A segunda verdade aqui, anunciada por João Batista, é a remissão de pecados. O verdadeiro arrependimento não é remorso, nem introspecção doentia. Ele não produz doença emocional, mas redenção, libertação, perdão e cura. A palavra remissão traz a ideia de mandar embora e nos recorda a gloriosa promessa que Deus perdoa os nossos pecados e os manda embora, afastando-os de nós como o Oriente afasta-se do Ocidente, desfazendo-os como a névoa, lançando nas profundezas dos mares. Terceiro lugar, os resultados do ministério de João Batista. O primeiro resultado foi o impacto sobre as pessoas. O evangelista Marcos registra: saiu até com ele toda a província do Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando seus pecados e batizando por ele no Rio Jordão. A mensagem de João trouxe um profundo despertamento em toda a nação judaica. Depois de 400 anos de silêncio, a mensagem de João Batista acordou a nação de sua sonolência espiritual, trouxe uma poderosa movimentação das multidões em toda a Palestina. A nação estava cansada com os grupos religiosos sem vida que existiam em Israel, fariseus, saduceus, essênios. Nesse cenário de desesperança política e religiosa, a palavra de Deus veio a João. O próprio Jesus disse acerca de João: ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Ele não tinha títulos. João não tinha títulos, diplomas ou quaisquer outros atrativos aplaudidos pelo mundo, mas tinha o poder de Deus e a unção do Espírito. Apesar da sua inigualável popularidade, a ponto de trair para o deserto toda a nação, parece que poucas foram as pessoas realmente convertidas. É um perigo, irmãos, sermos iludidos por popularidade e quantidade. É um perigo de confundir multidão congregada na igreja com genuína conversão. Ele diz que não é suficiente ouvir e admirar pregadores populares. Isso eu estou dizendo aqui, não é suficiente ouvir e admirar pregadores populares. Não é prova de conversão adorarmos num lugar onde uma multidão se congrega. Devemos nos certificar de que estamos ouvindo a própria voz de Cristo e o seguindo. Por que João impactou as pessoas? Primeiro porque viveu o que pregou. A vida do pregador fala mais alto que sua mensagem. O sermão mais eloquente é o sermão da vida. João não era um eco, mas uma voz. João não era luz, mas era como uma vela, brilhou com a mesma intensidade enquanto viveu. João era corajoso, denunciou o pecado na vida do povo, dos líderes religiosos, dos soldados, do rei. Segundo, porque João era um homem humilde. Apesar de ser popular, ser primo de Jesus, ser o precursor do Messias, ele se considerava menos que um escravo, indigno de desatar as correias da sandália de Cristo. Outro fato digno de mencionar é a centralidade da mensagem anunciada pelo João Batista, pelo precursor. A centralidade da mensagem de João era Jesus. Ele exaltou a Cristo, apontou para Cristo, revelou que ele era o mais poderoso do que ele. Afirmou que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. João destacou a majestade superior de Jesus e a atividade superior de Jesus. Essa é a tarefa de todo fiel, apontar para Jesus como o único que pode salvar e para o Espírito Santo como aquele que transforma o pecador. João era um mensageiro estranho por 3 razões. Em primeiro lugar, por causa do lugar onde ele pregava. Ele não pregava na cidade, no templo, nas praças, mas num lugar estranho, distante, inadequado. Mesmo assim, as multidões afluíam de todos os lados para ouvi-lo. Segundo lugar, por causa da sua dieta alimentar. João Batista não era homem dado aos finos banquetes, viveu longe dos holofotes, era homem de hábitos frugais. Ele alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Gafanhoto era considerado alimento limpo para os judeus. Terceiro lugar, por causa da sua vestimenta. João não usava roupas finas. Ele rompeu com o elitismo da classe sacerdotal, a aristocracia burocrática dos saduceus. Ele assemelhou-se ao profeta Elias. Para o seu tempo, ele era um homem de hábitos estranhos, não convencionais, que destoava do padrão. Legitimado pelo seu próprio ministério, destacamos aqui 3 fatos. Em primeiro lugar, ele é poderoso. Diante de Jesus, o maior de todos os homens, sente-se indigno de desatar-lhe as correias das sandálias. Jesus tem a preeminência. Diante dele, todo joelho se dobra no céu, na terra, debaixo da terra. João Batista reconheceu: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ele tem poder sobre a natureza, os demônios, a enfermidade.
e a morte. Ele tem toda a autoridade e todo o poder no céu e na terra. Segundo lugar, ele batiza com o Espírito Santo. João batizava com água, mas Jesus batiza com o Espírito. A água é apenas um símbolo do Espírito. Só Jesus pode dar o Espírito Santo. Jesus é o agente do batismo com o Espírito Santo. Ele foi para o Pai para derramar o Espírito. O batismo com o Espírito Santo é visto como o batismo pelo Espírito no corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. E isso é sinônimo de conversão. O batismo com o Espírito Santo é visto também como capacitação de poder para testemunhar o Evangelho. Esse batismo é distinto de conversão. Isso é o que ensina Lucas, capítulo 3, versículo 16. Atos, capítulo 1, do versículo 4 ao 8. Em terceiro lugar, ele se identifica com os pecadores. O batismo de João era o batismo de arrependimento. Jesus veio de Nazaré da Galileia, a cidade rejeitada pelos judeus. Sua origem é o primeiro choque. Ele não vem da Judeia nem da aristocracia religiosa de Jerusalém, porque ele foi batizado se não tinha pecado, gente. Porque Jesus foi batizado se ele não tinha pecado? Ele foi batizado por causa da natureza do seu ministério, porque identificou-se conosco e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, versículo 6. O batismo de Jesus nos ensina 4 verdades. Primeiro, o batismo de Jesus foi o momento de decisão. Segundo, o batismo de Jesus foi o momento de identificação. Terceiro, o batismo de Jesus foi o momento da aprovação. Quando Jesus saiu da água, o céu se abriu, o Pai falou, o Espírito Santo desceu. Ali estava a Trindade referendando o seu ministério. O Pai afirma sua filiação e declara que em Jesus e na sua obra ele tem todo o seu prazer. A pomba deu o sinal do término do julgamento após o dilúvio na época de Noé. A pomba agora dá o sinal da vinda do Espírito Santo sobre Jesus, abrindo o portal da graça. Quarto, o batismo de Jesus foi o momento da capacitação. Nesse momento, o Espírito Santo desceu sobre ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus, como homem, precisou ser revestido com o poder do Espírito Santo. Ele foi batizado com esse poder no Jordão, ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, ele retornou a Galileia no poder do Espírito Santo, ele agiu no poder do Espírito na sinagoga, ele foi ungido pelo Espírito para fazer o bem e curar todos os oprimidos do diabo, legitimado pelo Pai. Aleluia, glória a Deus. 2 gloriosas verdades são destacadas pelo evangelista Marcos. Em primeiro lugar, Jesus é o Filho amado do Pai. A Trindade é gloriosamente revelada neste texto. Quando o Filho identifica-se com o seu povo no batismo, o céu se abre, o Espírito Santo desce e o Pai fala. Aleluia. Irmãos, a grande mensagem de Marcos é mostrar a estupenda verdade que o Filho de Deus entrou no mundo como servo e veio para dar sua vida pelos pecadores. Jesus nasce pobre, num lar pobre, de uma mãe pobre, numa cidade pobre, para identificar-se com homens pobres. O Pai declara o seu amor pelo Filho, autenticando o seu ministério. A palavra amado não somente declara afeição, mas também traz a ideia de singularidade. O Pai ama ao Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. A voz do céu proclama o inefável amor que existe entre o Pai e o Filho. A voz do céu aponta a completa aprovação do Pai, a missão de Cristo como mediador e substituto. Em segundo lugar, aqui Jesus é o Filho em quem o Pai tem todo o seu prazer. Nem todo filho amado é o deleite do Pai. Davi amava Absalão e foi capaz de chorar na sua morte amargamente, mas Absalão não era o deleite do seu pai. Jesus era o deleite do Pai. Não apenas o amado do Pai. De acordo com o adjetivo aqui verbal usado aqui, esse amor é profundamente estabelecido, bem como continuamente ativo. Amém, irmãos? Depois vamos continuar esse texto. E obrigada. Agradeço a todos pela oportunidade, glória a Deus por essa palavra e vamos continuar. Há muita coisa, nos evangelhos, as escrituras são preciosas, têm preciosos aprendizados para nossas vidas e agradeço a oportunidade do dia de hoje, de estar aqui falando e transmitindo essas verdades bíblicas para mim e para aqueles que estão ouvindo. Muito obrigada, Deus abençoe o seu dia.